Olá, pessoal! Sejam todas, todes e todos bem-vindos. Eu sou a Bruna, já me apresentei aqui no vídeo sobre o curso, né? A gente está aqui hoje com a Beli, está com a Karen, que também são coordenadoras do curso de Dilemas Éticos na Medicina Veterinária. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer o interesse de vocês no curso, de vocês se disponibilizarem para a gente estar trazendo esse debate para a medicina veterinária, né? Então, Beli, você quer falar alguma coisa? Eu queria agradecer muito todos vocês que estão aqui. Gostaria de agradecer a Bruna, a Karen, o Gustavo. Eles estão todos nos bastidores. A Flávia, a Andressa, os estudantes que estão nos ajudando, a Bárbara, o Gabriel, a Júlia e todos os professores que quiseram participar desse curso. E eles fizeram isso, eles construíram conosco isso. Então, são mais de 80 pessoas ao redor do Brasil, ao redor do mundo, que está aqui com vocês. E nós fizemos a tradução, né? As palestras em inglês vão ter legendas, que vocês já estão vendo aí, e também em espanhol também tem legenda. E eu queria agradecer os legendadores, também o apoio financeiro da Pollination Project, que fez isso acontecer, para que a gente conseguisse legendar esse material. E, gente, obrigada por estar aqui. Eu sou médica veterinária e eu quero aqui, né, discutir com vocês e é um prazer estar aqui. Então, hoje a gente tem nossa primeira aula síncrona. Eu espero que seja uma aula de muito aprendizado, tragam os questionamentos, compartilhem as experiências, as vivências de vocês. A nossa aula hoje é sobre a ética animal na medicina, a importância da ética animal na medicina veterinária e dilemas éticos, né, na medicina veterinária. A gente está com a professora Karen. Gratidão, Karen, por você se disponibilizar de estar aqui com a gente hoje. Queria comentar com vocês que se vocês tiverem perguntas ou quiserem compartilhar qualquer coisa, vocês podem mandar aqui no chat, que aí no final da fala da professora Karen, a gente vai debater, né, esses temas, a gente vai conversar um pouco mais e essa interação de vocês é muito importante para a gente. Então, vou falar um pouquinho sobre a Karen. A Karen é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade de Marília, é graduada também em Filosofia pela Unesp, então vai ser uma aula muito importante para esse início de curso, que a gente trouxe alguns conceitos, né, da filosofia, e a gente quer trazer isso para a Medicina Veterinária, para a gente entender um pouco mais as questões que a gente está trazendo, né? E ela também é mestre em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Paraná, na área de Clínica Cirúrgica e Patologia Animal, é doutora em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Fluminense, tem estágio no programa de doutorado de sanduíche no exterior, com Bolsa CAPES, no Reino Unido, é pós-doutoranda de Bem-Estar Animal pela Universidade Federal do Paraná e desenvolve pesquisa sobre representatividade da sociedade protetora dos animais nas comissões de ética de uso de animais, que são SEUAS, né? Karen, fica à vontade, se você quiser falar algo mais sobre você, para fazer aula, enfim. Estamos aqui para te ouvir. Me ouvem? Bem. Bom, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui e também muito nervosa, porque esse curso, assim, para mim é um primor, assim, é uma coisa maravilhosa. Eu gostaria muito de ter tido um contato com um curso desse quando eu estava na graduação ou em qualquer momento, assim. E fico muito feliz de estar participando. Queria parabenizar e agradecer todo mundo que está envolvido na organização, em especial assim a Bruna, porque desde o momento que ela teve a ideia, a empolgação, o entusiasmo, a perseverança de ir atrás. Então, para mim é uma alegria estar aqui. Eu acho que é algo muito importante também para o Brasil, para os animais. Então, estou bastante feliz mesmo, e por isso que eu estou um pouco nervosa, por valorizar tanto, assim, por achar esse curso algo tão valioso. Então, eu quero contribuir à altura, assim, gostaria de contribuir à altura, e estou um pouco nervosa por isso. Bom, eu
preparei aqui algumas coisas para a gente conversar. Gostaria que vocês se sentissem instigados assim a pensar um pouco sobre tudo isso e trazer também os comentários, questões de vocês. Já está aparecendo, Bruna, minha apresentação? Só para eu saber aqui. Tá sim, só não está em modo de apresentação ainda. Tá, vou colocar apresentar, então. Tá certo? Apareceu? Tá ótimo. Tá. Bom, então é isso. Boa noite. Espero que seja uma noite de grandes diálogos aqui entre a gente. Também queria fazer uma explicaçãozinha assim. Muitas das ideias que eu vou trazer têm assim, fundamentos em aulas que vocês já tiveram. Então, eu vou tentar não ficar entrando tanto assim, em questões mais conceituais, para tentar trazer mais reflexões práticas assim, relacionadas à veterinária. Então, eu peço desculpa se eu deixar de explicar coisas assim mais fundamentais, mas porque eu acho que a gente tem professores aqui nesse curso maravilhosos que estão fazendo isso, então achei que podia ser uma forma mais interessante de contribuir. Bom, então, eu queria trazer alguns pontos de partida. Estou chamando de pontos de partida porque são ideias assim que eu estou considerando como premissas, mas que a gente pode discutir a qualquer momento, e acho que são assim, ideias principais que é interessante a gente ter em mente, mas a gente vai trazendo outras coisas. Então, a primeira coisa é que julgamentos morais são inevitáveis. Assim, eu tenho essa perspectiva, gosto de explicar por quê. Porque nós temos capacidade, né? Nós fazemos julgamentos morais, queiramos ou não, nós fazemos julgamentos morais. Então, a gente tende a fazer os julgamentos baseado no que a gente aprendeu ou no que é mais comum, enfim, são várias as motivações, e é justamente isso que a gente começa a perceber que traz problemas para a nossa convivência em sociedade, a gente não ter os julgamentos melhores que a gente poderia ter. Então, os julgamentos morais são inevitáveis, não é uma questão, será que eu faço julgamentos morais, será que existem julgamentos? Não, todo mundo faz julgamentos morais, queiramos ou não. E outra questão também que eu acho bastante importante pontuar é que toda ação social gera consequências e causa impacto. Ou seja lá o que a gente decida fazer, se a gente decidir agir ou não agir em uma determinada situação, de toda forma vai ter consequências. Então, acho que esse é um ponto que a gente vai ficar voltando também, nessa questão de que agir também não agir também é agir. A outra coisa é que a análise ética demanda capacitação, olhar crítico e abertura. Esse capacitação, eu sei que é uma palavra perigosa, assim, né? Mas o que eu quero dizer é que a análise ética tem técnica, demanda reflexão, dedicação. Então, não é simplesmente porque todos fazemos julgamentos morais que todos conseguimos fazer uma análise ética à altura da complexidade que as situações trazem. Então, queria trazer essa questão também, que a gente pode se aprimorar em julgamento ético, a gente, inclusive, no meu entendimento, deve se aprimorar em julgamento ético, porque isso é bastante importante para as nossas relações e para a qualidade de vida de todos os que são afetados pelas relações. Outra questão é que a expectativa social sobre os médicos e médicos veterinários implica responsabilidade ética. O que eu quero dizer com isso é que muitas das coisas que a gente vai falar, que vocês já viram com os outros professores, são relacionadas à ética em geral e a qualquer profissão, a qualquer pessoa que está na sociedade. Mas algumas questões se destacam um pouco em relação à responsabilidade da profissão da medicina veterinária, da biologia e outras que têm um contato direto com os animais, ou seja, as atitudes, as decisões, as práticas dessas pessoas impactam diretamente ou poderiam diminuir algum tipo de impacto ou aumentar, ou poderiam causar modificações na vida dos animais. Então, eu vou tentar pontuar essa questão também, de por que a gente está fazendo essa relação assim tão específica entre a ética e a veterinária. E, para finalizar assim, só esses pontos de partida, é que a gente não precisa ter respostas, eu entendo que a gente não precisa ter respostas,
necessariamente nesse momento, mas a gente precisa exercitar o reconhecimento de questões éticas, ou seja, essas questões que envolvem os valores morais e como as decisões afetam os envolvidos, e precisamos nos preparar para lidar com essas questões éticas de forma crítica. Então, esses são os pontos de partida que eu queria colocar. E aí, eu sei que vocês tiveram aulas maravilhosas sobre o que é ética, sobre detalhes e correntes da ética, então eu só queria lembrar um pouco que é interessante a gente tentar pensar assim, numa diferença entre ética e lei, porque muitas vezes a gente tem o costume de pensar na ética como lei, e são coisas diferentes, e a gente, para as questões que envolvem ética, muitas vezes não tem lei sobre isso, e a gente tem que extrapolar o que a lei traz. E a lei também, ela é uma consequência de reflexões éticas que existiram no passado, então existe uma progressão, digamos assim, entre a reflexão ética, a proposição de leis e a atuação política, enfim. Então, só para a gente entender que existe essa diferença e que questões que não têm uma resposta, ou questões que a gente chama de dilemas éticos, muitas vezes não podem ser resolvidas só acionando a lei. E por isso é tão interessante, tão importante a gente conseguir olhar e entender a complexidade ética dessas questões. Eu também acho importante fazer uma certa distinção entre ética e moral, e poderiam ser dois nomes diferentes, poderia ser filosofia moral e moral, poderia ser moralidade de um tipo e moralidade de outro, mas só queria chamar a atenção para a ideia de que nós fazemos julgamentos morais, queiramos ou não, a gente tem a moralidade na nossa forma de viver, e essa moralidade pode ser desconstruída, construída, editada, enfim, a gente pode mexer na nossa moralidade. Então, queria só lembrar que tem essas duas questões diferentes, que também a gente poderia chamar do âmbito descritivo, né, das ações que a gente age de determinadas formas, e o âmbito prescritivo, que seria a gente procurar condutas, motivações e princípios para como a gente deveria agir. Então, é o agir e o dever agir. Lembrar isso também. E, no caso da veterinária e outras profissões também, tem a questão da ética profissional. Então, o que a gente vai conversar aqui é bem diferente assim, dessa questão da ética profissional. A ética profissional veterinária, ela fala muito sobre a atuação dessa profissão em relação à sociedade, sobre custos, sobre o comportamento com outros colegas, sobre o que não pode ser feito em termos de serviços, né? Por exemplo, a questão do charlatanismo. Então, a ética fala muito sobre isso, a ética profissional da medicina veterinária fala muito sobre esse tipo de coisa, mas não fala sobre, ela não traz nada assim sobre o questionamento se as nossas relações são justas com os animais, se a gente deveria mudar, se o que a gente faz é certo. Então, a ética que a gente vai desenvolver aqui nessa conversa não é essa ética profissional, é a ética dessa reflexão, a filosofia moral, desse âmbito que eu comentei, né, que a gente pode separar em 2 âmbitos. E, então, repetindo essa ideia, né, de que nós fazemos julgamento moral, queiramos ou não, então, com isso, a gente pode pensar assim, que fazer escolhas e ter atitudes morais não é opcional. Então, a gente vai fazer e é melhor que a gente busque caminhos mais justos de fazer isso. Alguém poderia tentar defender o contrário, que não precisamos, mas, de qualquer forma, a gente precisaria conversar e entender quais são as ideias que cada um está trazendo. Então, mas aí a gente tem uma questão bem complexa, que é como, né? Tá, a gente percebe que existem formas melhores de agir, mas como agir da melhor forma? Então, vocês viram bastante coisa sobre isso nas outras aulas. E lembrando essa questão de que o não agir é uma ação também. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, porque a perspectiva desse curso, assim, de uma forma geral, é bastante oposta àquele binarismo tradicional, humano-animal, que a gente costuma ver em livros e na narrativa toda sobre os animais
ao longo da história, né, como se humanos e animais fossem completamente diferentes. E aqui, né, nossa perspectiva aqui é totalmente oposta a essa ideia, então a gente se opõe a esse binarismo humano-animal. A gente muito entende, eu digo a gente, mas assim, porque sei que essa ideia é compartilhada por muitos, mas também vou me ater a mim, acho que é melhor. Então, eu estou pensando nessa ideia do contínuo evolutivo. Eu trouxe aqui essa imagem da árvore da vida, só para mostrar como, na explicação evolutiva assim, da origem das espécies, não existe esse conceito de hierarquia, não existe uma escala progressiva de capacidades, mas elas são espalhadas em ramos, como se fossem árvores. Então, a gente tem aqui os diversos tipos de micro-organismos que foram surgindo e como eles foram se ramificando, e isso ajuda a gente a perceber que essa ideia do binarismo não faz sentido. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui, por exemplo, as classes, né, de vertebrados, as classes de vertebrado, aves, répteis, mamíferos, anfíbios e peixes, a gente vê que cada uma desses ramos, eles vão se abrindo e a evolução vai acontecendo dessa forma em contínuo, assim, não bruscamente, como se existisse um tipo e outro. Aí aqui essa imagem assim, é interessante para mostrar como não é uma ideia de degrau, mas sim uma ideia de árvore, né? Então aqui estão separados alguns animais que têm os seus ramos originários, evolutivamente diferentes, como se fosse uma árvore. Então, mas eu trouxe essa questão para explicar por que eu vou falar animais, muitas vezes, eu vou falar humanos e animais, mas já queria deixar avisado aqui que a ideia é romper com o binarismo humano-animal, sim, mas que por uma questão de fluidez e por costume mesmo, às vezes a gente acaba falando humanos e animais, mas que quando eu disser animais, eu estou querendo dizer animais não humanos, e quando eu disser humanos, eu estou pensando em animais humanos para lembrar, para marcar essa questão de que humanos também são animais. E aí, essa questão, né? Mas e qual que é a especificidade da relação entre ética e medicina veterinária? Por que a gente quis fazer um curso que aborda essa questão, né, dos dilemas éticos na medicina veterinária? Eu já falei um pouco, né, sobre essa questão da responsabilidade social dos médicos veterinários, mas e essa demanda ética vale para qualquer profissão, mas a questão uma das questões que a gente pode chamar a atenção de diferente assim, na medicina veterinária, e quando eu falo medicina veterinária também na verdade, eu estou englobando outras profissões também, outras práticas, outras perspectivas de relações com animais. Então, a biologia também, a zootecnia, enfim, qualquer outra forma de relação com os animais. É que nesses casos, né, a gente tem essas profissões, mas estou falando de todas as formas. Mas então, né, nessas profissões que lidam diretamente com animais, a gente tem a questão das relações interespécie. E essas relações são super complicadas e cheias de questões éticas, que a gente vai ver um pouco melhor aqui. E essa responsabilidade, que não é exclusiva da medicina veterinária, né, como eu falei, é muito marcante assim, sobre a construção e manutenção de valores referentes aos animais e os seus papéis sociais. Então, aqui eu trouxe essas imagens para tentar mostrar como, por exemplo, os cavalos, né, são tratados e vistos e compreendidos de forma tão diferente pelas pessoas, pela sociedade, dependendo do papel social que é atribuído a ele, e como isso é complicado assim, para a gente construir um entendimento, um significado sobre esses seres, esses indivíduos. Então, por exemplo, a gente peguei aqui essa imagem de um desenho infantil que é bem famoso, tal, que aparecem os cavalos, e mostra uma relação das pessoas com os cavalos bastante diferente assim, das relações que a gente vê no dia a dia que as pessoas têm
e muitos usos, né, que existem para os cavalos na nossa sociedade, uso para tração, uso para esporte, uso para entretenimento, ou até para companhia mesmo. Tem muita gente que tem um cavalo e fica lá no Aras, daí a pessoa vai de vez em quando visitar, enfim. Então, só para a gente perceber assim, como é importante o posicionamento dessas pessoas que são que é acreditado nelas, ou a ideia de que elas conhecem um pouco sobre os animais. Então, é interessante, é importante a gente entrar nessas dicotomias e nesses paradoxos de relações tão diferentes quando se trata da mesma espécie. E outra questão também é que as práticas, né, da medicina veterinária e as outras profissões também relacionadas diretamente aos animais, essas práticas têm impacto direto nos animais. Então, por que essas pessoas, né, esses profissionais, estão lá no dia a dia, visitam os lugares que os animais estão, conhecem, sabem o contexto, vão fazer procedimentos, né, aplicar um medicamento ou fazer um diagnóstico, enfim, essa relação do dia a dia, clínica mesmo, né, da medicina veterinária, tem um impacto direto sobre os animais. A gente pode pensar em muitos exemplos. Mas tem também a questão do um impacto indireto dessa profissão para como a sociedade interage com os animais, para como a gente pensa e o que a gente entende sobre os animais. Então, por exemplo, quando um profissional da medicina veterinária visita um lugar e ele identifica uma situação de sofrimento, alguma coisa assim, que ele tem acesso, essa pessoa tem acesso a esse contexto que muitas outras pessoas da sociedade não têm. Então, nós vemos muita coisa que outras pessoas não veem e não sabem como funciona. Então, será que a gente não tem uma responsabilidade um pouco maior do que qualquer outra pessoa que talvez nem teve a oportunidade de saber como que alguma coisa funcionava? Então, esse seria um impacto mais indireto, assim, do fato da gente saber, conhecer e não ter feito nada necessariamente sobre aquilo, assim, ter concordado, ter aceitado. Então, tem esse impacto direto de agir pelos animais, né, seja clinicamente, através dos conhecimentos da medicina veterinária, mas também tem essa questão do acesso à informação, ao contexto onde os animais estão, que não fazer nada com essa informação também tem impacto nos animais. Então, novamente, eu trago aquela ideia da omissão, né, que a omissão também é uma conduta. Então, a gente pode falar de questões éticas, sim, de responsabilidade ética, sim, sobre não fazer alguma coisa, não só sobre fazer alguma coisa. E aí, ainda pensando nos impactos, né, nessa questão do impacto direto e indireto na qualidade de vida, essa questão do direto e indireto que eu estou tentando trazer seria a prática clínica mesmo, de curar uma doença, de diagnosticar um problema, de resolver um problema, né? Isso tem um impacto direto, a possibilidade, por exemplo, de tirar um animal de uma situação de sofrimento, ou de evitar, por meio de alguma ação, algum procedimento, enfim, esses são impactos diretos que uma pessoa pode ter, assim, com base no conhecimento da medicina veterinária, mas também esses outros impactos que são sociais e do acesso à informação na qualidade de vida dos animais. E então a gente imagina assim que a sociedade confia no veterinário como conhecedor sobre as necessidades dos animais. É claro que é ingênuo pensar dessa forma, não é porque a pessoa escolheu essa profissão que ela entende e tal, mas existe essa expectativa, existe um imaginário sobre o veterinário saber sobre os animais, conhecer, ter informações, ter conhecimento, e a sociedade procura muito os médicos veterinários para
às vezes para justificar alguma coisa, para endossar, para saber, mas o que os veterinários estão falando sobre isso? E aí a gente tem práticas da nossa sociedade que são fiscalizadas, são do conhecimento da medicina veterinária, são orientadas, são ensinadas na faculdade. E isso é bastante confuso, assim, é bastante incômodo até para as pessoas que resolvem estudar, por exemplo, medicina veterinária porque gostam dos animais. E é uma confusão, assim, como que a gente pode aprender e, inclusive, trabalhar com isso, com práticas que claramente implicam sofrimento. Aí, aqui nessa palavra sofrimento, assim, eu sei que a gente pode discutir muito sobre isso, mas tem um adjetivo, assim, que acaba aparecendo muito em qualquer conversa desse tipo, que é a palavra desnecessário. Muitas vezes a gente se apoia nessa palavra para justificar algum tipo de prática, assim, né? Por exemplo, na veterinária, dizendo que não tem outro jeito, que aquela prática precisa ser feita, então aparece essa palavra do desnecessário. Então a gente considera, entende como ruim, como problemático, o sofrimento que é causado desnecessariamente. Mas se a gente começar a pensar e refletir, o que é necessário, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente pensar se existem dilemas éticos nessas questões ou se são apenas questões que têm conflitos de interesse. Porque essa ideia do desnecessário acaba desembocando na questão do dilema ético. Porque, teoricamente, assim, o conceito de dilema, um conceito mais duro, assim, da filosofia, seriam situações que não têm uma solução boa, não tem uma solução boa. É impossível ter uma solução boa, as duas soluções, as possíveis soluções são ruins, e é preciso escolher entre uma das duas. Isso seria um dilema, assim, não tem uma solução boa. E aí, muitas situações que a gente costuma pensar como dilemas, não são exatamente assim. Eu queria tentar trazer alguns exemplos, mas eu vou falar mais para frente. Dessas questões do dilema, assim, né, de não serem exatamente dilemas, porque são coisas que a gente poderia mudar, são coisas que têm uma solução boa, a gente só não está fazendo. Ou tem uma solução que poderia dar certo e nem tentamos. Então, fica assim essa proposta de pensar se são dilemas, o que são dilemas éticos na medicina veterinária de fato, ou seja, o que são questões que realmente não têm uma solução e que não é só um problema que a gente já poderia ter resolvido ou poderia estar tentando resolver. Uma outra questão que acaba aparecendo sempre é a questão do status moral. Então, o status moral é a consideração moral daqueles seres, seja de quais seres estivermos falando. Então, nesse caso, né, a consideração moral, o status moral dos animais diz respeito à relevância que os animais têm, ou a relevância que é atribuída aos animais nas decisões. Então, ter relevância para as reflexões e decisões seria uma consideração moral. Considerar moralmente é pensar naqueles indivíduos ao tomar decisões que afetam eles. E aí a gente tem as decisões éticas, políticas e legais, né, relacionadas a isso. Como eu comentei, que existe essa relação. E essa questão do valor moral, como os animais importam, quanto eles importam, é uma questão bem difícil, assim, bem complexa, porque os conflitos começam a entrar nas questões e muitas vezes a gente não consegue sair um pouco dos interesses que a gente tem envolvidos e não consegue olhar para aquela situação de uma forma mais ampla. Então, a questão é mais até quais animais importam, porque hoje em dia, felizmente, a gente tem muita informação sobre emoções, cognição, etologia, sobre o comportamento dos animais. Então, a gente vê mais o questionamento sobre quais animais importam até do que se os animais importam. Parece uma ideia mais bem aceita, assim, mais compartilhada pela sociedade, de que os animais importam. Porém, permanece
a questão de quais animais importam, e não é uma questão apenas relacionada a capacidades dos animais ou espécie de cada animal. É uma questão social também, porque quando a gente pensa, por exemplo, em algumas espécies como o cavalo, que eu comentei que tem diferentes papéis na sociedade, em diferentes situações, ou no rato, por exemplo, a gente tem ratos que são explorados em situação de laboratório, ratos que são explorados para companhia, e os ratos urbanos que são negligenciados nas cidades. Então, são a mesma espécie, muitas vezes, em situações diferentes por questões sociais. Então, o valor atribuído a elas, a esses indivíduos, o status moral atribuído a esses indivíduos tem a ver com o papel social que foi atribuído a esses animais na construção da nossa sociedade. Então, essa questão de quais animais importam acaba sendo uma questão bastante difícil, assim, de ter mudanças sobre isso. Por mais que a gente concorde, por exemplo, que a ciência é um critério de moralidade, que a ciência é suficiente para que um indivíduo seja levado em consideração em decisões morais, por mais que a gente tenha isso como quase um consenso já, acaba que esses papéis sociais interferem mais do que qualquer outra coisa, muitas vezes. E aí, então, né, essa questão de quais animais são moralmente considerados, como eu tinha falado, a gente faz julgamentos morais, queiramos ou não, e todas as nossas ações vão decorrer disso. E aí, quais são os parâmetros comuns de consideração moral? E será que esses parâmetros são justos? Então, na profissão, por exemplo, da medicina veterinária, como que isso é, né? Será que existe essa discussão? Será que existe algum critério para pensar sobre isso quando a gente está, por exemplo, no curso, assim, fazendo a graduação, e a gente vai ter uma disciplina de clínica de cães e gatos, outra disciplina de suinocultura. E aí, como que a gente pensa sobre isso, né? Qual é o fundamento dos cães e gatos, de cães e gatos serem tratados como pacientes, enquanto os porcos vão ser tratados como instrumentos, né? Que tipo de critério que a gente usa, ou que está sendo colocado ali, ou pressuposto, para que esses papéis sejam assim? Será que é conveniência? Será que tem um significado social e precisa ser desse jeito? Será que é por proximidade afetiva, por proximidade geográfica, territorial? Ou será que é por proximidade taxonômica? Enfim, quais são os critérios que a gente aceita, que a gente usa nos nossos julgamentos do dia a dia e julgamentos que embasam as nossas ações? E quais critérios, né, quais parâmetros é que seriam mais justos se a gente começar a pensar e buscar uma forma fundamentada de tomar decisões? Aí tem um conceito que é super importante para a ética animal, um conceito bastante central, assim, quase todas as questões que a gente discute sobre as relações interespécie, que é o especismo, né, a ideia de especismo. Eu trouxe essa pergunta, assim, o especismo é errado, porque eu acho importante que se discuta bastante sobre isso, assim. A ideia não é pegar isso como uma verdade absoluta, o especismo é um problema, sem entender por que é um problema. Então, não é para virar também uma forma de acusação, você é especista, sem entender do que se trata, assim, e o que está acontecendo. Então, assim, o conceito que eu estou trazendo aqui de especismo é o conceito do Oscar Horta, que é o de que especismo é a consideração ou tratamento injustificado, comparativamente pior, daqueles que não pertencem a uma determinada espécie. E aí, existe um discurso dominante, uma narrativa dominante sobre os animais, né, em qualquer contexto, assim, de aprendizado, ou de práticas mesmo,
que consideram que os animais podem ser instrumentalizados, mas isso não é evidente, existem premissas por trás das nossas ações que consideram isso, mas não é uma coisa que está clara e que está explícita. E aí, quando a gente traz a questão do especismo, né, pensando na questão do especismo, que é essa consideração ou tratamento comparativamente pior, existe uma forma de especismo bem clara, que é não considerar os animais não humanos, assim, não considerar de forma alguma, não achar que eles devem ser considerados, mas essa perspectiva é mais difícil, principalmente na medicina veterinária, porque não faria nenhum sentido com a profissão. Então, essa perspectiva não é a mais presente, assim, pelo menos não no discurso, e considerar de forma desvantajosa reconhecer, considerar que os animais sofrem, mas sempre quando tem uma situação de possibilidade de abuso, de exploração, os animais são desconsiderados. Então, existe um discurso de que eles são importantes e de que eles devem ser levados em consideração, mas na prática acabam não sendo, sempre por algum outro interesse. É uma forma de especismo também. E aí, o que a gente busca seria considerar de forma equitativa, levando em consideração o princípio de igual consideração. Também eu não vou entrar muito em detalhe, mas seria mais ou menos a ideia de que os interesses importam igualmente para todos que têm interesses. Então, a ideia seria que os indivíduos que têm interesses tivessem a possibilidade de realizar, de satisfazer os seus interesses igualmente. E aí a gente pensa assim, tá, mas não é desse jeito, né, que acontece, não é isso que a gente está pensando que seria o ideal, não é assim, e principalmente no discurso, como eu falei, existe um discurso de preocupação com os animais, de bem-estar animal, mas, na verdade, não passa de discurso e o problema do sofrimento permanece. E aí, quem que poderia fazer alguma coisa? Quem que deve, quem que pode fazer alguma coisa? O Estado, as instituições, a sociedade, os indivíduos, a academia, as empresas. Quem que deveria fazer alguma coisa? Quem que pode fazer alguma coisa? E essa questão do critério de relevância moral é uma questão bem discutida assim, na ética animal. É complexa, não existe uma resposta assim, final sobre isso. Eu trouxe aqui um esquema meio visual assim, para a gente pensar nas diferentes possíveis abordagens, não esgotando, existem muitas outras, mas só porque eu queria mostrar um pouco de como essa divisão, como essas linhas divisórias entre os considerados moralmente, como isso pode trazer diferentes perspectivas numa decisão, ou em algumas questões práticas. Então, a gente tem o antropocentrismo, né, que seria a perspectiva vigente assim na nossa sociedade e histórica do ser humano como centro. E há alguns anos essa ideia da ciência como critério de moralidade tem se tornado cada vez mais consensual entre alguns autores e pesquisadores, que seria a ideia de que a ciência é um critério suficiente de moralidade. Então, todos os indivíduos considerados sencientes deveriam ser considerados moralmente. Aí a gente pode discutir isso, é super questionável, se a ciência é realmente o critério que a gente devia usar como para decisões éticas, como critério de moralidade. E ainda assim, se a gente concordasse que a ciência é um critério adequado de decisões morais, ainda teria a questão de quais animais são sencientes. Então, essa pergunta ainda permaneceria. E aí, aqui eu coloquei, assim, nessas fronteiras, invertebrados, por exemplo, porque existe bastante discussão sobre isso, se os invertebrados são sencientes ou não.
cada vez mais temos indícios e estudos científicos apontando que sim, que os invertebrados também são sencientes. Mas a questão é se a ciência é um critério justo de moralidade. E aí, pensando na atuação do médico veterinário, como que ele vai lidar com essa dúvida, por exemplo? Que tipo de reflexão, de ideias ele vai acionar para entrar nessa questão? E são questões que vão aparecer no dia a dia, quando a gente toma decisões. Uma série de indivíduos estão sendo prejudicados ou estão sendo privilegiados por causa daquelas decisões, e é importante a gente ter como refletir sobre isso. E a gente tem também uma expressão bastante comum nesse meio, assim, dessa questão das relações interespécie, que é a questão da proteção animal, né, o termo proteção animal, que às vezes aparece assim como uma solução, né, uma forma de resolver um pouco do problema do sofrimento provocado aos animais, mas é uma expressão também confusa, né? O que é proteção animal? O que significa? É baseada na quantidade de animais protegidos ou nas espécies protegidas ou no papel social que alguma instituição ou alguma pessoa tem, ou na intenção, sim, basta que uma pessoa se preocupe com os animais e queira ajudar os animais, que ela já é da proteção animal, ou são as atitudes, ou é a postura ética que ela assume, ou são os resultados que ela consegue com as ações, enfim, o que é proteção animal? E o problema dessa falta de clareza assim, sobre o que seria proteção animal é a gente deixar por conta disso o destino, né, a vida dos animais. Então, muitas vezes, eu percebo que existe essa divisão, assim, nós fazemos isso, a gente cuida da saúde dos animais, trata doenças, mas quem faz esse outro tipo de coisa, quem questiona, quem vai atrás dos problemas sociais que incluem os animais, é a proteção animal. Então, existe um pouco essa diferença, assim, e acho que também é uma questão que a medicina veterinária precisa encarar melhor, como isso se relaciona com a profissão. E outros conceitos que são também vagos e acaba dificultando o pensamento sobre algumas questões é o que é crueldade, o que são maus tratos, o que é qualidade de vida e o que é proteção animal, como eu falei. E como muitas vezes a gente usa muito lei, a gente se baseia muito na lei para pensar no que a gente deveria fazer, e a lei não traz especificidade sobre essas questões, assim, o que seria crueldade, embora cite crueldade, o que são maus tratos. Então, a gente precisa desenvolver, fortalecer uma reflexão mais aprimorada sobre tudo isso, para que a gente consiga olhar para essas questões de forma mais aprofundada. Eu queria fazer uma proposta aqui de pensamento, assim, quando a gente sabe de um cão, por exemplo, que está preso em um cubículo há dias, chorando, desesperado, tentando escapar, urinando, defecando no mesmo local onde tem que permanecer e demonstrando sinais claros de sofrimento, o que a gente sente? Pensem nisso. O que vocês sentem sabendo dessa informação, quando alguém fala sobre isso? E o que a gente acha que deve fazer? O que cada um acha que deve fazer? O que um veterinário acha que deve fazer? Enfim, cada um. E aí, quando a gente sabe de uma situação muito parecida, a gente sabe que há milhares de porcos, coelhos, galinhas e outros animais em condições até piores. E o que a gente sente? O que um médico veterinário sente? E o que a gente acha que deve fazer? E o que a gente faz, afinal? Então, eu queria trazer só essa contradição, assim,
entre como a gente se sente compelido a agir em prol de algumas espécies e não de outras. Mas como que a gente pode pensar em mudar, né? Eu estou falando aqui de um paradigma cultural que a gente tem, antropocêntrico, especista, e é claro que a medicina veterinária está dentro desse paradigma, está dentro dessa cultura, e ela reproduz tudo isso. Mas como que a gente pode tentar mudar isso de alguma forma? E parece que não há outra forma de mudar de alguma coisa sem ser uma forma integrada. Então, a gente precisa do conhecimento, a etologia, as ciências cognitivas, por exemplo, trazem muitas informações que ajudam a mudar um pouco essa forma de ver os animais como objetos, e a gente precisa também de atuação. E a gente tem também as ONGs de proteção animal, que também estão fazendo bastante essa função de divulgação, de informações sobre a vida dos animais, como é a vida dos animais. Então, a gente precisa integrar todos esses atores e essas formas de conhecimento. Eu tenho alguns valores que eu trouxe aqui, e eu penso, queria, ou depois vocês se puderem comentar, mas a ideia é que todos concordam com isso, assim, eu imagino que todos concordam. Por exemplo, animal não é objeto, animal não é coisa, os animais são sencientes, sem ciência importa, os animais merecem uma vida boa e animais não merecem sofrer. Então, essas são afirmações que eu imagino que todos concordem, todos diriam, todos falariam essas coisas. São coisas que a gente poderia discutir, mas eu acho provável que todos concordem com isso. Mas, embora a gente concorde com isso, a gente não age de acordo com como se essas coisas fossem verdades. E isso é bastante confuso, assim, na medicina veterinária, porque certamente a medicina veterinária se baseia nessas afirmações, ela apoiaria essas afirmações, né? Eu estou falando medicina veterinária como se existisse uma entidade chamada medicina veterinária, não é isso, mas dificilmente alguém, em nome da medicina veterinária, iria discordar de alguma dessas afirmações. Mas, na prática, elas não são afirmações levadas a sério, assim, não parece que elas fazem parte da fundamentação da escolha de alguém. Mas, então, como garantir que os animais não sejam tratados como objeto, né? As pessoas diriam, animais não são objetos, não são coisas, mas como garantir que não sejam tratados assim? Como evitar que os animais sofram? Porque a gente concorda que a gente deve evitar que eles sofram. E quem que consegue, no fim das contas, concretizar essas mudanças, né? A gente concorda, fala, repete, mas não necessariamente muda. E por onde começar? Essa questão do por onde começar porque a gente acaba até entrando num loop, assim. Se a gente pensa que a gente precisa mudar o status moral dos animais, ou seja, mudar a forma como os animais são considerados nas decisões ou no pensamento moral sobre eles. Então, se a gente pensa que precisa mudar esse status moral para que seja possível mudar algum status jurídico, para que eles tenham alguma proteção jurídica, passem a ser considerados como sujeitos, deixem de ser considerados como coisas juridicamente, para que finalmente exista uma mudança no status político dos animais. Aí, nessa questão do status político, eu queria sugerir a leitura desse livro, Zoópolis, que trata, assim, precisamente desse posicionamento político, assim, como os animais poderiam ser considerados enquanto participantes da sociedade. Mas, então, essa questão fica, assim, né, o que seria melhor, por onde que a gente tem que começar, e como que a medicina veterinária pode ajudar ou pode participar desse processo.
Porque, assim, se a gente pensar, talvez se o status jurídico dos animais mudar, isso pode favorecer uma mudança de status moral no futuro e depois uma mudança de status político. Será que é possível mudar o status moral primeiro? Ou será que tem alguma outra forma? Será que o status jurídico tem que ser mudado primeiro? Mas uma afirmação assim que acho que dá para fazer é que em todas as situações o status moral precisa mudar. Se ele tem que mudar primeiro para que qualquer outra coisa mude, não sei, mas o status moral tem que mudar para que as nossas relações com os animais mudem. Então, enquanto a gente entender algumas espécies como objeto, como instrumento, é impossível que a qualidade de vida dessas espécies seja, de fato, uma preocupação social e política. E aí a gente tem uma situação prática, assim, vivida pelos profissionais da medicina veterinária, biólogos, pesquisadores, que é a participação em comissões de ética. E aí, no Brasil, qualquer atividade envolvendo animais para ensino ou pesquisa precisa ter a aprovação de uma comissão de ética. Então, qualquer tipo de instituição que queira fazer alguma atividade de ensino ou pesquisa com animais tem que possuir um número, uma licença que dá o direito de usar animais. Essas comissões que fazem essa avaliação são chamadas de CEUAS, são as comissões de ética no uso de animais. E essas comissões, elas têm que ter, existe uma lei que exige que essas comissões, a Lei 11.794, que exige que as comissões tenham médico veterinário, biólogo, professor ou pesquisador, dependendo da instituição, e um representante da proteção animal. Então, esses são os componentes obrigatórios de uma comissão de ética no uso de animais. E essas instituições podem ser empresas, escolas, instituições de ensino superior, zoológicos, qualquer instituição que pretenda usar animais para ensino ou pesquisa. Mas a questão é, será que essas pessoas estão preparadas para discutir ética? Será que elas realmente fazem uma reflexão ética sobre o uso de animais? O nome é Comissão de Ética. Mas o que a gente vê que acontece é que não existem reflexões éticas de fato sobre o uso de animais, porque a primeira pergunta que deveria ser feita, a primeira questão que deveria ser discutida é se é justo usar animais. E essa pergunta não existe, porque já existe uma premissa de que é. Então, a comissão nem se depara com essa questão. E aí, então, a gente tem um problema bastante grande e na nossa formação, né, na medicina veterinária, a gente não tem contato com uma formação em ética, a gente não tem uma preparação para isso. Então, vejam que esses componentes, esses participantes da CEUAS, eles são biólogo, veterinário e o pesquisador, que muitas vezes é veterinário também, de alguma profissão, que não teve formação ética. E aí tem o representante da proteção animal, que não precisa ser de área nenhuma, ele só precisa estar lá para defender os interesses dos animais. Então, acaba sendo o único papel, de fato, voltado para a preocupação com os animais. Não que outras pessoas não tenham essa preocupação, mas não existe nenhuma garantia de que exista essa preocupação, porque na formação da medicina veterinária não existe esse foco, esse objetivo, né, de formar pessoas preocupadas com a qualidade de vida dos animais num sentido ético. Então, acaba sendo algo bem problemático, essas comissões de ética. E a gente tem, então, uma profissão e uma formação cheia de conflitos morais. Ao mesmo tempo que a gente aprende que alguns indivíduos são sujeitos, a gente ouve falar deles
nas aulas, por exemplo, ou na atuação do dia a dia como sujeitos, né, que seriam cães e gatos, por exemplo, cuidados como pacientes, que o objetivo é curar, tratar, acolher, e que são vistos como sujeitos. Mas a gente tem situações em que os animais são propostos como instrumentos, eles são referidos como instrumentos, como eu tinha comentado, numa disciplina de suinocultura, por exemplo, ou na prática de, até o nome, né, suinocultura, que seria a produção de porcos para consumo, e na prática também. Então, esses animais são vistos como instrumentos. Então, a gente tem esse paradoxo, ao mesmo tempo que a gente tem algumas espécies como pacientes, a gente tem outras como instrumentos, como recursos. E isso gera bastante conflito, bastante paradoxo na nossa atuação. E aí, essa questão que eu tinha falado, né, dos dilemas éticos, se são dilemas ou se são conflitos complexos. Então, por exemplo, o consumo de carne. O médico veterinário participa dessa atividade, né? Ele inspeciona, ele conhece, sabe como funciona, está intrinsecamente ligado com a produção de alimentos de origem animal, intrinsecamente ligado. Será que é um dilema ético o que o veterinário deve fazer em relação a isso? Se ele está trabalhando com aquelas premissas que eu tinha colocado lá, que animais não são objetos, que animais não merecem sofrer. Se ele tem isso como embasamento, como que ele está atuando em alguma prática que pressupõe o aprisionamento, a morte desses indivíduos? Então, será que ele está diante de um dilema? Ou será que não existe um dilema necessariamente, é um conflito? Qual seria uma solução, né? Qual seria uma solução possível para não ter mais esse conflito? Se ele buscar seguir aquelas premissas, né, de que animais não são objetos, animais não merecem sofrer, merecem qualidade de vida, talvez a interrupção desse tipo de prática seja uma solução que pode acarretar outras questões, mas que podem ser resolvidas. Então, se caracterizaria como um dilema no sentido de que não tem uma alternativa viável, ou que seja boa. Uma outra situação é o uso de animais para experimentação, também da mesma forma. Pode parecer que existe um dilema, talvez seja um dilema, a questão de podemos salvar muitas pessoas usando animais, mas estaríamos violando todas aquelas ideias com as quais a gente concordou, de que os animais não são objetos, que não merecem sofrer. Ou será que existe uma outra forma de ter desenvolvimento científico, de ter melhorias para a sociedade no campo da pesquisa, sem precisar submeter os animais a uma situação de sofrimento? Então, essas são questões que a gente precisa saber pensar sobre elas, a gente precisa de elementos para discutir sobre isso. E aí a gente tem um desses paradoxos que eu falei, né? Por exemplo, imaginem que uma pessoa leva um hamster, que é tido como um animal de estimação, leva para uma clínica veterinária para ele ser tratado de alguma ferida que apareceu no corpo dele. E aí o veterinário vai tratar, ele volta para casa, então ele foi tratado como um paciente ali naquele momento. E aí esse mesmo veterinário sai na rua e ele passa numa loja e vê essa cola-rato. Isso existe, é um produto que serve para matar os ratos, as pessoas colocam na casa, assim, tem uma cola e o rato gruda na cola e ele morre por inanição, morre porque não conseguiu sair. Então é uma morte extremamente dolorosa. E aí esse mesmo veterinário que atendeu um rato como paciente sabe o funcionamento dessa cola e fica assim, fica por isso mesmo.
Então, é uma questão bastante difícil, até para a pessoa, assim, lidar com isso, com esse paradoxo. Muitas vezes a gente tem que ignorar ou não pensar muito sobre isso, porque é incongruente, é extremamente incongruente. A gente tem a área da farmacologia, por exemplo, na medicina veterinária, a gente estuda os efeitos que os venenos têm sobre os animais, porque a gente pode pegar pode pegar um caso de um cachorro ou um gato que comeram veneno e a gente precisa entender como que o veneno atua, o que acontece, como tratar aquele indivíduo. Então, a gente sabe como os venenos funcionam, a gente sabe os sofrimentos que estão envolvidos e a gente aceita isso de alguma forma. A mesma coisa para animais que ficam confinados, aprisionados. A gente sabe o efeito do confinamento sobre a qualidade de vida dos animais, mas muitas vezes a gente aceita isso. E aí a gente tem também os conflitos médicos, né, da medicina veterinária, que seriam mais parecidos com os conflitos da medicina humana. Que seriam essas questões sobre vida e morte, eutanásia. Então, se a gente tem uma situação de animais tratados como sujeitos, como pacientes, a gente vai ter as questões, as questões éticas parecidas com questões que a gente tem para humanos, assim, né? Se é aceitável fazer eutanásia em animais sadios, se o aborto eletivo em cadelas ou gatas gestantes é defensável ou não, como fazer com a alocação de recursos, se a gente tem animais que precisam de mais recursos em mais situações, enfim, essas questões todas que podem ser tratadas como questões da medicina mesmo, que a gente muitas vezes tem conteúdo para lidar com isso, mas a gente tem as questões que fogem um pouco da questão clínica, assim, da questão médica, e que envolvem conhecimentos e reflexões que a gente muitas vezes não teve incentivo nem preparo para lidar com. Tem questões assim, por exemplo, se os gatos domiciliados devem ou não ter acesso à rua. A gente poderia pensar que tem um conflito, ou se é realmente um dilema. E, de qualquer forma, como tomar essas decisões? Então, a gente precisa de tempo para decisão, a gente precisa entender quem são os afetados, quais são os recursos existentes, as consequências, o custo-benefício de cada atitude, os riscos e probabilidades, e é uma decisão multidisciplinar, que envolve vários tipos de conhecimento. Aí, queria compartilhar com vocês esse pensamento da Ruth Harrison, que foi uma pessoa bastante importante para a ética animal, e ela, no seu livro, em que ela encontra a forma como os animais são criados, lá na década de 60, ela percebe que tem muito a ver com essa questão do papel social que é atribuído a cada indivíduo. Então, ela fala que, de fato, quando uma pessoa maltrata um animal, isso é considerado crueldade. Mas, quando muitas pessoas maltratam milhares de animais, especialmente em nome do comércio, a crueldade é tolerada. E uma vez que grandes somas de dinheiro estão em jogo, será defendido até o fim. Então, acho que isso reproduz bastante a situação do médico veterinário que vai tratar um paciente, um gato, um cachorro, porque ele está passando por algum sofrimento que é reconhecido e entendido como ruim, mas a sociedade toda vai ignorar, inclusive ele, o sofrimento de outros animais que estão em situações claramente também ruins. Então, é isso, eu queria passar um pouco dessa contradição, desses paradoxos. Eu espero que vocês tenham gostado e fico à disposição para continuar conversando sobre isso. E é isso. Muito obrigada pela atenção.
Gratidão, Karen, pela aula. Obrigada, Karen, pela aula, muito legal. E obrigada por todo mundo que está aqui comentando. A gente teve alguns comentários aqui no chat, eu vou jogar para você na tela e vou ler para você. O primeiro comentário que a gente tem aqui é da Flávia. Ela comentou: presenciei uma colega se recusando a dar atendimento ao animal atropelado, por ser de rua, aos gritos, dizendo que não põe a mão em animal de rua. Não sei se você quer comentar alguma coisa sobre isso. Isso é exatamente isso que a gente vê, né? A gente aprende a criar essas categorias, assim, essas diferenças, não com base no que faça mais sentido ou que pareça que precisa de ajuda, mas mais no que a gente aprendeu, assim. Eu acho que esse é um exemplo clássico do problema da gente não discutir essas questões, né? De a gente não ter um espaço para a gente se qualificar e ter um embasamento e poder pensar de fato o que é relevante para aquela situação, quais os critérios que a gente vai utilizar. Eu acho que é um problema que fica muito claro isso. Bruna e Karen, tem uma palestra que vai estar no nosso curso sobre isso, não só atendimento, mas como tem uma discriminação dos animais, que há várias discriminações entre a mesma espécie de cachorro, de gatos, por exemplo, os animais ferais são super discriminados em várias partes do mundo, são exterminados. A gente tem também aqui, quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos, a gente tem bem definida a discriminação entre os pitbulls, tá? Os pitbulls, eles estão sendo eutanasiados muito mais frequentemente do que outros animais de outras raças e de outras aparências nos abrigos aqui, porque eles aparentam agressivo, e isso tem a ver com a própria discriminação da população dos Estados Unidos com o pessoal afrodescendente e com os latinos, porque tem uma ligação com os pitbulls. Então, tem esse tipo. Vai ser muito legal, se vocês quiserem, ficam ligados, vai ter muita coisa legal sobre isso. Então, essa também é não só entre diferentes espécies, só que a gente discrimina também as espécies fora. Até na Inglaterra, os cães de rua eram mortos há muito tempo atrás, e nos Estados Unidos também. Só os cachorrinhos dentro de casa eram considerados aí muito assim como família. Eu acho que é muito importante isso que a Beli comentou, e a gente vai trazer isso no curso, né, sobre a intersecção das relações de opressão, né, e de violência que a gente vivencia. Aqui a gente tem alguns comentários sobre a proposta que você fez, né, sobre a situação do cão, né, numa situação de sofrimento, e aí a gente teve algumas respostas aqui no chat: tristeza, raiva, e tirar ele desse sofrimento. A gente também tem uma pergunta aqui acho que é Fê, perguntando, né, qual o papel do médico veterinário para melhorar a vida dos animais ditos de produção? Eu acho que essa pergunta é um exemplo bem bom, assim, do paradoxo que é a medicina veterinária. Porque se a gente pensar naqueles valores que eu tinha colocado assim, eu pensei nos valores mais básicos que provavelmente todo mundo concordaria. E se alguém não concordou com aqueles valores, coloca aqui, que é interessante saber. Então, se uma pessoa concorda com todos aqueles valores, né, de animais não são objetos, animais não merecem sofrer, será que faria sentido produção animal? Será que ainda faz sentido continuar usando animais para produção de alimentos? Eu queria pedir que vocês escutem essa pergunta com abertura, assim, e pensar seriamente mesmo. Será que é compatível com a profissão da medicina veterinária, ou o que a gente gostaria que a medicina veterinária fosse? Será que é compatível com a medicina veterinária usar animais como instrumento para a produção de alimentos num momento que a gente já não precisa mais disso? Então, eu acho a sua pergunta super interessante, qual o papel,
do veterinário para melhorar a vida dos animais ditos de produção. Então, acho que o primeiro papel que eu vejo assim, é esse olhar crítico sobre por que esses animais estão lá. E será que eles deveriam estar lá? E aí, como que a gente pode atuar, né, nessa questão na sociedade? Eu acho que um outro papel, que é do médico veterinário também, é compartilhar o conhecimento que a gente tem sobre essa situação. Tanto do ponto de vista, né, fisiológico e de estresse, de sofrimento mesmo que os animais vivem, quanto dessa questão de não ser mais necessário. A gente tem outras áreas de produção de alimento crescendo, outras possibilidades que precisam ser encaradas, assim, será que não seria melhor a gente abandonar esse tipo de atividade? E discutir mesmo, genuinamente, assim, quais vão ser os problemas, quais vão ser as dificuldades, o que precisaria ser feito. Não sei se responde sua pergunta. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente pode ir desdobrando. Eu acho que isso é um ponto bem importante também de pensar talvez no presente, porque esses animais estão lá, né? Eles existem, eles estão nessa condição. E aí, qual que é nosso papel com esses animais que a vida deles vai se passar nessa situação, né? Uhum. Eu acho uma situação muito conflitante, assim. Eu acho, assim, não sei, se um médico veterinário que tem como objetivo pensar no animal como um sujeito, né, e trazer qualidade de vida e pensar pelo menos, no mínimo, no respeito desse animal, eu acho que ele não consegue atuar nesse espaço. Não sei. E fora que a gente tem que pensar em toda a questão social, né? As famílias que estão envolvidas nessa produção, né? Geralmente são situações que passam de pais para filhos, enfim, né? Essa é uma coisa de familiar mesmo. Então, eu acho que é uma situação muito complexa. Também queria acrescentar, Bruna, que essa questão também de participar ou não de algo que a gente acha problemático é em si um dilema já, um dilema, acho que verdadeiro nesse caso, porque se por um lado fazer parte, né, enquanto um médico veterinário que discorda da forma como os animais são tratados, se por um lado fazer parte de alguma forma aceitar aquilo, por outro lado não fazer parte é também deixar na mão de que talvez de quem se preocupa muito menos ou nem se preocupa. Então, eu acho que essa dificuldade acontece na produção animal, né? Muitas pessoas veem coisas que poderiam ser menos piores e ficam, assim, em dúvida se deveriam ou não se dedicar a isso, porque, por um lado, se dedicar é talvez aceitar, e, por outro lado, não se dedicar é não fazer nada, né? E aí, não fazer nada é fazer também. Então, toda vez que a gente não faz nada, está acontecendo. Acho que o caso das CEUAs é bem isso, assim, que tem aquele papel do representante da proteção animal em CEUAs. E, por um lado, participar de uma CEUA como representante da proteção animal é concordar que aquilo exista de alguma maneira, né? Mas, por outro lado, estando lá, é possível questionar, criticar, dialogar ou tentar fazer alguma coisa, e não estando lá vai acontecer do mesmo jeito. Mas é super difícil saber o que fazer, né? O que ajuda mais? Não legitimar aquela instituição que é a CEUA, ou participar tentando quebrar ela por dentro, né? Então é bem complexo, eu acho. Eu queria colocar também uma percepção pessoal minha, porque eu entrei já na faculdade sendo vegana, né? Então, eu tinha essa ideia de que, poxa, as pessoas compactuam com a exploração animal porque elas não sabem o que é. E na medicina veterinária, todo mundo sabe o que é aquilo. E você vê todo mundo aceitando aquilo, né? Você vê compactuando com práticas. Eu não estou querendo julgar ou... Estou julgando, né? Mas, enfim, eu não estou querendo atacar nem ser opressiva, opressora com
com quem realiza as práticas, mas eu estou trazendo uma questão que eu vivenciei, que é que as pessoas sabem o que é feito, né? E não é questionado, assim, sabe? O que mais me pegava é... A gente sabe que muitas vezes, não tem muito... Enfim, como a gente vai lidar com isso, mas não é questionado. As práticas não são questionadas nem como, ou poderia ser feito, ou enfim, né? Queria deixar esse comentário. Nossa, seu comentário muito interessante, Bruna. Me fez pensar que, às vezes, a pessoa fica tão comprada por aquela narrativa de que as coisas são assim, que é certo fazer isso, que mesmo vendo, ela não vê. Mesmo estando lá numa situação, né? Por exemplo, numa granja de porcos, e aí a pessoa vai lá e vê o porco lá na baia, naquela situação, e não vê. Ela vê ele lá, mas não vê, porque a narrativa, né, da produção tá tão forte, tá tão seguro aquilo como uma verdade, porque se existe uma instituição que, né, de ensino que está formando profissionais, como a pessoa vai questionar que isso é certo, né? Se tá tão sólido assim aquilo como algo certo na sociedade. E aí mesmo, eu também sempre penso isso, nós veterinários, a gente vê as coisas, não dá para dizer que a gente não sabe. A gente foi lá e viu como é feito, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande. Mas ver talvez não é tão impactante assim quanto essa narrativa, essa ideologia dominante que, de fato, atua sobre a nossa forma de julgar, entender, compreender. E eu acho que também é importante as pessoas saberem, acho que poucas pessoas sabem disso. A veterinária foi criada para tratar animais de grande porte, para tratar eles como comida ou como ferramenta, ou seja, foram os rebanhos de ovelhas, gado, depois entraram os cavalos porque eles estavam na guerra, tá? E é interessante, a veterinária mudou em 1950, quando começou a entrar os cachorros, mas mesmo assim, foi pouco, era mais para controlar a população dos cachorros. Então, tudo isso é muito recente. Até o próprio, se vocês forem no site do CFMV, como chama quando a gente faz o juramento, ele vai mudando com o tempo. E é interessante, se vocês virem, vai ter uma palestra sobre isso, juramento de veterinários dos países, de diferentes países é diferente, são diferentes. No Reino Unido é imprescindível, o animal está em primeiro lugar. Aqui nos Estados Unidos e no Brasil, é tudo muito... A gente não sabe muito bem como que é o juramento, porque fica tudo ali, a gente não sabe se é saúde única, que fica em primeiro lugar, se é o humano, se é o animal, fica muito obscuro, é muito difícil de entender. Já em outros países é mais determinado. E o papel do veterinário no Reino Unido é muito diferente do que você vê em outros países. Tá? A atuação deles nas redes sociais, vocês vão ver a diferença. A gente vai ter gente do veterinário do Reino Unido, veterinário de outros países, você vai ver atuação diferente. E isso é incrível, né? Isso é como é feito. Aqui a gente tem 400 escolas. No Brasil tem mais de 400 escolas de medicina veterinária. Tá? Nos outros países, poucas. Tem 4. Estados Unidos, 30. Mais ou menos 30. Então, há diferenças. A gente tem um diferente mercado, e o mercado do Brasil é único. É único, porque tem muito veterinário. Então, a gente tem que ver diferente como analisar esse impacto, né, e não, gente, animal de ditos de estimação também podem ser considerados objetos, como a Karen falou. E tem um papel muito importante também dos movimentos humanitários, como os movimentos humanitários, eles moldaram a medicina veterinária, como a Karen também falou aí. Eu acho que um outro ponto importante da gente trazer é a questão da própria violência, né? Do que a gente reconhece como desrespeitar o outro, do que a gente reconhece como violência, de como quem dita isso é o sistema, né, que a gente está inserido hoje. Então, a gente
poxa, quem deveria ditar isso é o indivíduo, né? É o próprio indivíduo. A vaca deveria, né, poder botar o limite do que é violência para ela ou não, né? E eu acho que esse é um papel do médico veterinário, de entender isso, de entender os indivíduos que ele tá ali em contato, que ele está tratando, enfim. Eu acho esse um outro ponto que eu queria trazer. Eu vou passar para a próxima pergunta, para um comentário, né? Da Dezenir. O médico veterinário tem o papel de informar, conscientizar também. Na situação falada, a ação de socorro deve ser seguida de conscientização, e ainda sobre o caso do cachorro. Você quer comentar alguma coisa, Karen Velli? Acho que a situação do cachorro concordo, e acho que era mais também para pensar por que a gente não tem a mesma atitude com os porcos, assim, ou com outros animais, né? Não assim no sentido de que a gente deveria ter menos preocupação com o cachorro, não, ter mais preocupação com os outros animais. E por que a gente não tem? Tem uma palestra sobre isso para vocês, tá excelente, é da Crystal, é uma veterinária daqui, que ela participa de uma ONG que é contra o desligamento dos ventiladores nas granjas. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, durante o Covid, muitos dos porcos não conseguiram ir para o abate porque tinha poucas pessoas trabalhando na abatedoura por causa do Covid. Então, muitos porcos ficaram para trás. E vocês sabem que produção animal tem que ter tem uma agenda. Tem que sempre, vai chegar mais porquinhos, a gente vai colocar nessas baias. Esses porcos ficaram mais tempo. Então, o que acontece quando tem alguma doença, como influenza nos porcos, tanto nas galinhas, quando tem alguma coisa que tem potencial zoonótico, ou quando tem um problema que tem lá os animais e que tem que fazer alguma coisa, chama depopulação, que é o massacre em massa dos animais. Como isso é feito? Ninguém vai lá e vai fazer eutanásia de 1 a 1. Então, é em massa. Geralmente, são procedimentos que são realmente horríveis. Então, um dos procedimentos que foi feito aqui, desligar os ventiladores que tiram o ar das granjas e colocar aquecimento. Para quem não sabe, porcos, eles são super suscetíveis a aumento de temperatura, então eles começaram a morrer. Então, imagina essa morte. Agora, se você pega um cachorro aqui na Califórnia, que está deixado num carro no verão, você pode quebrar a janela do carro para salvar o cachorro. Porém, salvar aqueles animais, aqueles porcos que estavam cozidos praticamente vivos, como que a gente fez? Como que a gente faz isso? Então, então tem aí essa ONG. Gente, assistam, a palestra dela tá demais, que ela fala sobre isso e ela fala sobre dados, tá? E tem até os veterinários que estão trabalhando nesse tipo de depopulação, eles sofrem assim demais, eles têm que ter um acompanhamento psicológico absurdo. E aí? Então, essa contradição do cachorrinho preso no carro no verão e os porcos sendo mortos por aumento de temperatura. Só queria voltar um pouquinho na questão do papel social, porque enquanto a Isabelle estava falando, fiquei pensando nisso também, da questão da cola lá dos ratos, né? A gente tem claramente na legislação uma vedação de crueldade, tem a questão dos maus tratos, na lei de experimentação animal tem, e nas resoluções normativas, tem a forma melhor de fazer eutanásia para que não tenha sofrimento, ou para que tenha menos sofrimento. E aí, como que a gente, enquanto sociedade, como que o país permite uma coisa daquelas, que é aquela cola-rato? Tipo, nem que a gente não entrasse em questões éticas, fosse simplesmente lei, só olhando lei, já não faria sentido nenhum. Aí, entrando em questões éticas e pensando, por que a gente tem algumas preocupações com os animais explorados para ensino e pesquisa? Por que a gente tem essas preocupações? Porque a gente reconhece que eles sofrem, porque a gente reconhece que eles precisam ter direito de não ter uma vida sofrida. Então, por que isso não vale para os ratos que são mortos em ratoeira, em cola-rato? Né? É uma questão assim...
E na medicina veterinária isso jamais é nem questionado, assim, né? Como que alguém atenderia um rato que foi preso numa ratoeira? Parece até maluquice, assim, pensar numa cena dessa. A gente vai ter uma palestra sobre animais considerados sinantrópicos, né? E vai ter uma palestra também só sobre pombos, então acho que vai ser bem legal. A gente tem uma pergunta aqui que é da Fê. O representante de proteção animal do CEUA precisa ser médico veterinário? Não. Tem que ter um médico veterinário, tem que ter. Mas pode ser biólogo também, pode ser pesquisador. Na verdade, pode ser qualquer pessoa. A CEUA não tem, vai depender do regimento interno de cada CEUA, quem que pode, quem que não pode participar. Mas pela lei não tem nenhuma restrição de quem pode participar. Tem restrição de que tem a obrigatoriedade de que tem que ter pelo menos um veterinário, pelo menos um biólogo, e pelo menos um pesquisador ou professor e representante da proteção animal. Isso é a composição mínima, obrigatória. Mas poderia ter advogado, poderia ter filósofo, poderia ter qualquer outra profissão também nas CEUAs. Só que as CEUAs, elas costumam ter uma atitude muito de seguir lei, assim. Então, elas não fazem o que não é obrigatório, só fazem o que é obrigatório. Mas poderia, não precisa ser médico veterinário para atuar em uma CEUA. Tem um comentário da Desenir. Atuo em um biotério e escolhi área justamente por amar ratos. Tinha como pet quando iniciei a graduação e migrei para a área quando fiz uma disciplina voltada para a ciência de animais em laboratório. Aqui tem um outro comentário. O que mais foi abordado foi a preocupação com o bem-estar e papel e dever do veterinário em minimizar os prejuízos ao bem-estar animal e garantir que tudo seja feito conforme preceitos éticos e legais. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu imagino a situação da Desenir amando ratos e tendo que conviver ali no biotério. Eu imagino o quanto deve ter sido perturbador, assim, e quanto é perturbador quando a gente pensa sobre isso, né? Quando a gente, assim, entra em contato com essas questões de etologia, cognição, enriquecimento ambiental e as coisas que os animais gostam, né? Quando a gente olha para os animais que a gente convive, que eles brincam, que eles se divertem, que eles têm prazer. E aí, quando a gente pensa na situação dos ratos, né, e todos os outros animais confinados, presos, com aquela vida extremamente limitada. E a questão dos biotérios, assim, nossa, cada situação assim que não dá nem para acreditar que existe. Então, eu imagino como deve ter sido muito difícil para a Desenir lidar com esses dois acontecimentos ao mesmo tempo, o amor pelos ratos e ver que é assim, né? Ela complementa que ela tem se dedicado... Então, tenho dedicado meus conhecimentos e a minha atuação profissional para isso, buscando proporcionar ao máximo o bem-estar animal, além de refinar, reduzir e substituir o uso de animais em pesquisa. Ela comenta que está aqui justamente para aprender e atualizar cada vez mais sobre ética e bioética e está agradecendo. Gratidão, Desenir. A gente que agradece. Eu que agradeço muito pela presença da Desenir aqui. Nossa, realmente... E não é tão simples, assim, não dá para dizer, não, eu não concordo com os biotérios, acho que os 3R são insuficientes, eu não quero me envolver com isso. Não, porque a gente vai dormir e sabe que eles estão lá. A gente colocou uma indicação de texto aqui para vocês, tá no chat, não consegui colocar como link, mas se vocês copiarem e jogarem no navegador, tem um pouco sobre o que a gente estava discutindo aqui. Aí tem uma aula sobre isso, o Renato vai dar. Tem uma aula no curso. Aqui tem uma pergunta da Juliana. Boa noite. Quais as principais problemáticas voltadas para os dilemas éticos em relação à criação de animais silvestres na área de produção animal? É bem interessante a pergunta também. Eu pensei que alguém poderia olhar essa pergunta e pensar em outros tipos de dilemas, que é algo que eu costumo ver bastante, assim, que não levam em consideração os animais. Vai pensar em questões, talvez, de sustentabilidade, de impacto ambiental,
talvez probabilidade de produção de proteína por metro quadrado, pode pensar em várias coisas, mas não levar em consideração os animais, que eu acho que é o mais comum. E acho que o meu papel aqui é tentar chamar a atenção para levar em consideração os animais, né, as questões éticas relacionadas aos animais. E, no meu entendimento, as questões são as mesmas que as questões da criação de animais para a produção de alimentos atual, que vai ser o sofrimento, a impossibilidade de fato, levar em consideração os interesses daquele indivíduo por ele ser um instrumento de lucro, assim, é impossível, porque se qualquer animal num sistema de produção para alimentos tiver uma doença, ou um acidente, ou uma situação de sofrimento que não compense financeiramente resolver, não vai resolver. Então, é impossível que os animais sejam, de fato, considerados como indivíduos, como sujeitos que têm os seus interesses considerados em primeiro lugar, independente do benefício que eles podem trazer. É impossível enquanto eles forem instrumentos de uso de qualquer coisa. Então, nesse caso, né? Então, e ainda tem questões, a gente já tem um problema grande para resolver, que é a produção de alimentos de origem animal, né, que é completamente insustentável. Já temos esse problema para resolver. E aí a gente criaria mais um, né, que é usar os animais silvestres que já têm os seus sofrimentos, que também não estão resolvidos e que a gente precisa começar a pensar cada vez mais nisso, e trazer eles para uma outra situação de sofrimento, criando mais problemas, sendo que a gente tem cada vez mais possibilidades de produção de alimento livre de animais, que não envolve exploração animal. Bruna, Karen, vamos falar também desse livro, para quem é veterinário, é muito legal, dá para comprar, está em inglês, é da Anne Fawcett, que ela tem várias publicações sobre ética animal, ela faz clínica de pequenos, ela fala muita coisa, inclusive a gente vai falar bastante sobre seleção artificial em animais, braquicefalia principalmente, né? Tem a fundadora do Veterinários contra Braquicefalismo está aqui com a gente, ela aceitou e ela está falando sobre isso. Então, se vocês quiserem, peguem esse livro, é muito bom. Gente, eu vou pedir desculpa que a nossa proposta era até 8h30 e eu vou só ler vou passar somente as perguntas agora, tá? Boa noite, a senhora falou sobre maus tratos no início. Poderia falar um pouco sobre os maus tratos dentro de alguns pet shops? Eu acho que é a mesma situação, assim, que eu falei dos animais não serem considerados como sujeitos. Então, enquanto a gente tiver esse tipo de relação, né, de subjugação, de objetificação, de por que a pessoa tem aquele animal em casa? É para a companhia dela ou é para o bem do animal? De que modo essa relação se construiu? Então, talvez essa questão dos pet shops a gente tem que voltar assim no começo do problema. Por que essa pessoa foi atrás desse animal? Por que esse pet shop começou a trabalhar com isso? Qual que é o papel dos animais nessas relações todas que poderiam ter situações de maus tratos? Da pessoa que está lá trabalhando, ou da pessoa que tem o animal e levou lá, enfim. Essa situação de maus tratos tem uma origem, assim, né? Então, assim, mas depende também do caso, né? Cada contexto seria diferente. Não sei se tem uma situação específica que ele estava pensando com essa pergunta. Bom, qualquer coisa pode complementar aqui no chat que a gente lê, que eu passo a pergunta. A próxima pergunta é: quanto tempo você estima que levaria para uma mudança moral definitiva da população mundial em prol do bem-estar dos animais não humanos? Não tenho a menor ideia.
Eu acho muito difícil, assim, saber isso. Até porque eu acho que as coisas estão se retroalimentando, assim. Então, se a gente precisa de uma mudança moral, talvez a gente precise de oportunidades para que essas reflexões morais aconteçam. E talvez essas oportunidades só comecem a acontecer a partir do momento que a gente pare de ver, de se relacionar com os animais enquanto objetos e se relacione de outras formas para que consiga ir abrindo a mente para criar outras formas de relação. Então, eu acho que depende muito, sim, do que vai acontecer no futuro. Essas formas de produção alternativas de alimentos parecem ser muito promissoras nesse sentido, porque permitem a gente ver os animais de outra forma. Mas eu não sei, não imagino quanto tempo. Eu acho que um ponto a ser levantado é que dentro da medicina veterinária a gente vê um ciclo mesmo, né, de professores e profissionais passando para os alunos, e depois esses alunos como professores e profissionais passando para os seus alunos, enfim. A gente vai até ter uma aula sobre isso, né, com a professora Laura, que seria sobre o que é ensinado para além, né, da grade curricular. Porque a gente vê que muitas dessas práticas são passadas tanto na grade curricular, mas também para além disso, com um posicionamento, enfim, com diversas situações dentro da medicina veterinária dos próprios professores, das próprias pessoas que estão formando, né, os futuros profissionais. E também acho que uma outra coisa é que parece que uma mudança moral não é muito um objetivo, assim, na nossa sociedade. A gente até tem o reconhecimento do uso de animais como alimento, como um problema, mas que não necessariamente passou por uma reflexão moral. Talvez as pessoas associem mais, ou consigam perceber mais o problema relacionado aos danos ambientais e ao custo do que a questão moral mesmo, de pensar que não é moralmente justificável explorar animais para fins de alimentação. Então, acho que eu tenho um pouco essa dúvida também se essa mudança moral vai acontecer. E por isso até é difícil pensar em quanto tempo. Eu consigo pensar mais assim, o uso de animais para alimentos, os alimentos de origem animal tendem a diminuir no futuro. Mas a mudança moral eu acho mais difícil de vislumbrar, assim, o que vai acontecer. Aqui, continuando sobre pet shops, né? Sou pet groomer e também já participei de ONG, junto com a minha irmã mais velha, tendo o básico de conhecimento de cuidados. Já passaram por mim animais, principalmente cães, em situação deploráveis. O que fazer? Lembrando que logo estarei abrindo o meu próprio pet shop. Mas, nesse caso, seriam animais que, em situação de rua, assim, ou alguém que teria levado eles? Eu acredito que são pessoas que levam os animais, né, no pet shop e não estão em situações que poderia considerar maus tratos, né? Tem a dificuldade toda de falar com a pessoa, né, que talvez levou o animal, e é complicado, porque a gente julgar a pessoa, né, pelo modo como ela está vivendo, com o que ela está fazendo, mas, novamente, a questão do animal enquanto indivíduo. Se a gente vê, localiza, identifica uma situação de sofrimento e a gente pensa nesse indivíduo como um fim em si mesmo, o ideal seria tomar alguma providência, né? Falar com a pessoa, entender o que está acontecendo, de repente orientar, pode ser simplesmente uma falta de conhecimento, né? Eu estou olhando aqui o chat, e aí botei até um comentário aqui, mas deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. A gente está tendo bastante comentário sobre o que foi discutido. E parabenizando a Karen também. Sim, bastante. Sim. Parabenizando você, Karen. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. Para mim é uma honra estar participando desse curso.
Eu acho que a gente não tem mais pergunta, então, por conta do horário, né? Eu acho que a gente pode encaminhar para o encerramento. Beli, você quer falar alguma coisa? Só quero agradecer a Bruna, a Karen, todo mundo que está aqui. Eu acho que são pessoas que vão trazer muitas mudanças, muitas reflexões, e junto com todos vocês. Eu acho que é uma onda muito grande que está acontecendo. Eu acho que vocês devem aproveitar essa onda. E trazer também discussões para os seus faculdades, criar grupos de discussões locais. Isso vai ajudar muito. Obrigada por todos vocês. E, Karen, obrigada pela excelente aula. E obrigada por... Só tenho a agradecer. Eu que agradeço pela oportunidade, pela atenção e paciência de todos vocês. Espero que a gente siga refletindo, discutindo, conversando sobre todas essas coisas. Aproveitem muito o curso, que é um curso maravilhoso. Eu acho que é um curso vanguarda no mundo, assim. Então é isso, gente. Muito obrigada por tudo e boa noite. Boa noite, gente. Gratidão por vocês toparem estar construindo esse espaço, né? Que a gente está construindo em conjunto dentro da medicina veterinária e com a sociedade em geral. Então, gratidão e boa noite.